Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raine Diesel, eu sou psicólogo e mestre em análise do comportamento. Atualmente, as minhas atuações profissionais são, dentro da clínica, eu trabalho com pré-adolescentes e adolescentes, adultos, atuo também dentro do transtorno do espectro autista, aplicando análise do comportamento aplicada, conhecida como ABA, e sou professor de cursos de pós-graduação, ministrando aulas de análise do comportamento aplicado. Pessoal, então por que eu vou falar desse tema hoje? Primeiro porque muitas pessoas vieram, né, nas minhas redes sociais para pedir para que eu falasse sobre a ansiedade, e isso casou com uma coisa que eu observo na clínica, né, que é o aumento da procura, né, do atendimento psicológico para contexto de ansiedade. Então, muitas pessoas estão vindo com essa queixa para terapia, certo? Então, isso já dá uma relevância ao tema, né? Parece importante falar um pouquinho sobre isso, né, para que as pessoas tenham aí um caminho para se informar. Eu sei que tem vários vídeos que já falam sobre isso, né? Porém, estou dando aqui uma contribuição da análise do comportamento, talvez, para esse tema que está tão recorrente, tá? A minha abordagem aqui, para falar sobre formas de lidar com a ansiedade, eu preciso explicar isso para que fique muito claro. Ela vai ser uma abordagem relacionada a algumas dicas, né? Algumas pessoas podem falar que isso são técnicas, né? Que a pessoa pode tentar fazer para tentar retomar o controle dentro de uma condição de ansiedade. Pessoal, isso aqui é uma questão complementar, certo? Pode funcionar para algumas pessoas e pode não funcionar para outras. Por quê? Porque dentro da terapia, né, na análise do comportamento, é muito importante que se faça o que a gente chama da análise funcional desses contextos de ansiedade, certo? E às vezes as coisas estão bastante diferentes do que a pessoa pensa ali como causa para a ansiedade, né? Então, essas pequenas dicas, né, de algumas técnicas de como tentar lidar com a ansiedade não substituem a terapia, certo? É muito importante que seja feita de maneira concomitante, né, a terapia e a aplicação dessas técnicas. Então, às vezes você vai ouvir aqui e fala assim, não consegui, etc. Olha, talvez isso seja um sinal de que você deva procurar uma ajuda profissional, né? Alguma coisa um pouco mais formal, seja dentro da psicologia, em casos muito sérios, dentro da psiquiatria, né? Para que possa ser feito um trabalho em conjunto, tanto de uma análise, né, dessa história, dessa ansiedade, quanto de técnicas que são importantes para que a pessoa possa aprender a lidar melhor com o momento em que se está tendo pensamentos ansiosos, ok? A ansiedade, então, ela normalmente vem em forma de pensamentos que podem estar relacionados a situações que a gente chama de situações reais, né? Ou seja, um medo de ficar sem dinheiro, de perder o emprego, de terminar um relacionamento que você valoriza muito, né? De sofrer um acidente, né? Coisas dentro do que a gente pode chamar de situações reais. Existem ansiedades que estão relacionadas a medos irracionais? Também, certo? Mas aí, às vezes, começa a tocar em um diagnóstico que você encontra na literatura que é um pouco diferente, que seria o toque, por exemplo, né? Que são aquelas coisas, olha, eu preciso fazer isso daqui para que tal coisa não ocorra. Ou seja, uma coisa não tem relação com a outra, mas na percepção da pessoa, se ela não bate na madeira ou se ela não faz alguma coisa, uma coisa ruim pode acontecer com a mãe dela, né? Então isso seria um caso diferente da ansiedade relacionado a situações reais. Essa que eu dei um exemplo de um toque seria pensamentos, preocupações e medos relacionados ao que eu estou chamando por conveniência, tá? Dessa categoria de medos e ansiedade por questões irreais, simplesmente porque uma coisa não tem relação com a outra. Então a ansiedade ela pode vir proveniente dessas coisas reais, emprego, relacionamentos, preocupação com o filho, coisas assim, certo? Então,
essas ansiedades que vêm em forma de pensamento, né? Como que normalmente as pessoas lidam com esse tipo de ansiedade? As pessoas ficam tentando bloquear esses pensamentos com mais pensamentos. A gente ouve, inclusive, né, é comum escutar na clínica, que as pessoas falam assim, olha, você precisa parar de pensar nisso, né? Você precisa tentar bloquear esse tipo de coisa, né? Não pensar sobre isso. Essa técnica de não pensar sobre alguma coisa, ela não é eficiente. Simplesmente porque quando você se nega a pensar sobre algo, você naturalmente já está pensando sobre isso. E essa tentativa de bloquear o pensamento, tentando encontrar uma razão para ele, né, e uma explicação, uma linha racional ou uma negativa, né, ou seja, você pensa em alguma coisa e você começa a dizer não, isso não vai acontecer, porque se isso acontecer, minha vida vai acabar, mas eu sei que isso não vai acontecer. Ou seja, se a gente entrar numa linha de tentar rebater o pensamento dentro da mesma linha, né? O pensamento vem ali, vou perder o emprego. E você fala assim, não, porque não é possível que eu possa perder o emprego, porque eu sou um funcionário que já fui, é, já ganhei uma promoção e os meus feedbacks são positivos. Ou seja, se você tentar rebater o pensamento, entrando na linha do pensamento, a gente está muito mais próximo de estar fortalecendo essa ansiedade do que de fato lidando de maneira efetiva com ela, certo? Então, existem formas que são ineficazes para lidar com a ansiedade. A tentativa de não pensar e ficar rebatendo os pensamentos ou julgando os pensamentos, né? Do tipo, não vou perder o emprego porque eu sou um funcionário do mês, ou meu casamento não vai acabar porque minha esposa disse aquilo e eu estou me sentindo assim e não é possível, né? Então, essas duas linhas tendem a fortalecer os pensamentos de ansiedade. Esse é um pensamento meio contrassenso, né? Porque em algumas situações parece que pensar sobre aquele pensamento ansioso alivia, certo? Esse alívio pode vir por uma série de fatores, né? Então, enquanto você está pensando sobre as justificativas de você não perder o emprego porque você foi promovido recentemente, etc. Acontece alguma coisa, toca um telefone, ou você vai pegar um café, alguma coisa assim, e aí você acaba não pensando mais sobre aquilo. Dá aquela sensação de que o pensamento produziu alívio, mas muitas vezes foi o seu desvio de foco que produziu alívio, certo? Mas como o que você estava fazendo antes do alívio foi pensamento contínuo, esse comportamento pode ser fortalecido, criando um ciclo vicioso, né? Que você tem a impressão de que o pensamento funciona, mas aquele pensamento está, na verdade, fortalecendo pensamentos ansiosos, certo? Então, o caminho aqui é falar sobre algumas coisas que podem ajudar, um caminho alternativo para esses pensamentos ansiosos, certo? Então, pessoal, o que nós podemos fazer para lidar com uma situação de ansiedade, né? Eu vou propor aqui três passos, três grandes passos, tá? Para que a gente possa pensar numa técnica que pode ajudar a lidar com pensamentos ansiosos. Importante dizer que técnica não substitui terapia ou eventualmente a necessidade de um atendimento psiquiátrico, certo? O ideal seria, dentro de uma terapia, acabar desenvolvendo ainda mais essas técnicas, né? Mas para algumas pessoas pode ser útil, tá? Então, se mesmo com uma série de dicas que você estiver encontrando por aí de como lidar, você tiver com dificuldade e isso estiver te causando prejuízo, sugiro muito que você procure a ajuda de um profissional, certo? Então, o primeiro ponto que nós podemos fazer é identificar esse pensamento que nos causa ansiedade. Mas não essa identificação comum que o contexto ansioso favorece, que é ficar pensando naquilo, tentando encontrar uma resposta racional, negando aquele pensamento. Não. Dar um nome para aquele pensamento. Olha, esse é o pensamento sobre o medo que eu tenho de perder o emprego. Certo? Estou dando um nome para ele. Pensa na direção que esse pensamento tem.
perder o emprego é uma coisa voltada para o futuro. Perder o emprego relacionado a alguma coisa que você fez no passado, um medo de que alguma coisa seja descoberta ou de que alguma coisa seja avaliada de maneira negativa. Então, esse é o medo que eu tenho de perder o emprego, é um pensamento que me dá ansiedade, que me produz ansiedade. É um pensamento que está voltado para o futuro, certo? E começar a catalogar esse tipo de pensamento, que é uma forma diferente de se lidar, simplesmente da gente ficar pensando sobre ele. Então a gente precisa identificar esses pensamentos ansiosos, certo? Um outro passo importante é a gente exercitar a ideia de que esses pensamentos não são ou não vão fazer a gente se comportar daquele jeito. Não é porque você pensa que você vai perder o emprego que você de fato vai perder o emprego. Não é o pensamento que vai fazer isso, certo? Essa conexão dos pensamentos ansiosos com os elementos reais, como eu falei anteriormente, eles acabam ajudando a fortalecer pensamentos ansiosos, porque às vezes a pessoa está pensando em alguma coisa, está com medo de bater o carro, vai lá e bate o carro. E aí começa a ter a sensação de que o pensamento segue alguma coisa no mundo real e no mundo físico, né? Porém, não é isso que está acontecendo. Você pode ter batido o carro por uma série de outros fatores, inclusive pela desatenção de ter pensado sobre isso, certo? Mas não é porque você pensou que ia bater o carro que você bateu o carro, certo? Então a gente precisa fortalecer a ideia de que nós não somos os pensamentos e não é porque eu penso que eu vou fazer alguma coisa ou que alguma coisa vai acontecer que aquilo de fato vai acontecer, certo? E uma outra coisa, os pensamentos negativos, às vezes, eles são importantes, né? Então, se você está preocupado que, será que os meus amigos gostam de mim? Será que a minha esposa ainda me ama? Coisas assim, se você fica ansioso com isso, isso é um indicativo que talvez você valorize esse tipo de situação, né? Então, olha, você não é essa pessoa, mas às vezes os pensamentos te indicam algumas coisas que você valoriza ou que você não valoriza, né? Ou alguma coisa que você precisa mudar e etc, né? Então, identificar o pensamento, fortalecer a ideia de que aquele pensamento não é você e não é porque você pensa aquilo que você vai fazer aquilo. E um terceiro momento é a gente desviar a nossa atenção para alguma outra coisa que tenha o poder de prender o nosso interesse, certo? Para condições reforçadoras. Então, isso uma técnica de você ter como umas cartas na manga algumas coisas que podem te ajudar a fugir daquele ciclo de ficar rebatendo os pensamentos, né? Então, aí pode funcionar para cada pessoa de um jeito. Tem gente que fala, olha, eu coloco uma música que me ajuda. Tem gente que diz que, olha, quando começo a me sentir de um determinado jeito e eu identifico, né, que é um pensamento de ansiedade, eu digo para mim mesmo, olha, esse pensamento não é real, no sentido de que ele não vai acontecer dessa forma só porque eu estou pensando sobre isso. E eu pratico uma caminhada de um lado A ao ponto B e durante essa caminhada eu presto atenção nos meus passos, na minha respiração, na temperatura do ambiente, no odor do ambiente, que é uma forma prática de você sair do ciclo do pensamento, certo? Para você, na hora que aquele pensamento vem com bastante força, você fazer algo diferente do que normalmente se faz, que é entrar naquele ciclo de ou negação, ou de preocupação, ou de tentar dar uma explicação lógica. Então, se da mesma forma que eu fiz a afirmação de que se a gente entra no ciclo do pensamento, né, tentando rebatê-lo, tentando lidar com ele dessa forma automática, isso fortalece o pensamento. Se a gente tem esses pensamentos e a gente começa a lidar de forma diferente, ou seja, uma forma que tem potencial de nos causar alívio, né, porque a gente está categorizando esse pensamento, esse é um pensamento característico que me traz ansiedade.
eu não sou esse pensamento, ou isso não vai acontecer só porque eu estou pensando desse jeito, e aí eu tomo uma ação para que a minha atenção desvie de foco. Então, fazer esse trajeto, eu estou, de fato, tentando encontrar um alívio no momento desse pensamento ansioso, com algumas ações que são eficientes a médio e longo prazo. A curto, pode ser também, né, se você conseguir de fato desviar a sua atenção, né, para alguma outra coisa que você consiga se engajar, música, um podcast, essa caminhada, etc. Então, isso pode funcionar a curto, médio e longo prazo e tem o poder, né, de ir diminuindo a força desse tipo de pensamento. Por quê? Porque você não está alimentando ele, você não está entrando dentro do ciclo vicioso de simplesmente tentar encontrar uma lógica, rebater, tentar bloquear esse pensamento com pensamento, que os estudos indicam que isso é prejudicial, ou seja, aumenta a frequência desses pensamentos ansiosos, tá? Pessoal, então essas são três categorias de formas de lidar com pensamentos ansiosos que podem ajudar algumas pessoas, né, a diminuir alguns tipos de pensamento, certo? Que estão causando prejuízo. Novamente, se for alguma coisa mais importante, se tiver muito difícil, mesmo com as técnicas que você ouviu aqui ou as técnicas que você ouviu em outro lugar, a sugestão é que você procure um profissional, certo? Porque a ansiedade, né, uma crise de ansiedade é algo extremamente desconfortável, eu tenho certeza, e ninguém merece conviver com isso, né, sofrendo de vez em quando sobre temas que já aconteceram ou sobre situações que vão acontecer no futuro, né? Então, se tiver oportunidade, procure um profissional para lidar com isso de maneira mais profunda, ok? Pessoal, o vídeo de hoje foi sobre esses temas, né, sobre essas técnicas. Eu fico à disposição se vocês quiserem me mandar alguma pergunta ou alguma outra sugestão de tema para que eu possa falar para vocês, né? E a gente se vê em uma outra oportunidade, em outro tema. Até mais, abraço.